as notas elas vão diminuindo gradativamente e eles não têm garantido o seu espaço de aprendizagem. Eles podem ter garantido o seu direito à matrícula, mas eles não têm garantido o direito à aprendizagem na educação. Então, a escola vai perdendo sentido. Porque qual é o sentido de você permanecer no espaço que é para aprender onde você não aprende? Qual é a idade ideal que a sociedade põe para a mulher engravidar? É quando ela tem autonomia financeira, né? Toda uma medicalização do corpo da mulher para ela postergar a sua vontade e assim, é produzida uma vontade também socialmente de quando se deve ser mãe, né? Que é quando ela tem autonomia financeira e que depende o menos possível do Estado. A evasão escolar é um fenômeno que apresenta múltiplas causas. Nesse episódio do podcast, discutiremos os motivos que levam as alunas a deixarem de frequentar a escola, apostando na ideia de que antes que isso aconteça, há um lento processo de práticas e discursos cotidianos que fazem operar o racismo e o sexismo, produzindo fracasso escolar, expulsando-as do direito à educação. Quem conversa sobre o tema é a professora, psicóloga, pedagoga e doutora pela Universidade Federal do Paraná, Célia Ratuzniak. EREIA, o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisas em Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Paraná. Hoje aqui no podcast EREIA nós recebemos a Célia Ratuzniak e para falar um pouco sobre a questão da evasão escolar ou expulsão escolar. Célia, muito bem-vinda aqui no podcast. Oi, eu agradeço imensamente o convite de participar desse podcast, uma iniciativa fantástica do EREIA, e vamos falar sobre evasão e expulsão escolar das alunas. Ótimo. Célia, eu queria que, antes de mais nada, você se apresentasse para a gente. Então, eu sou a Célia Ratuzniak, sou professora recente na UFPR, ingressei em 2020, sou professora da área da educação e também sou professora permanente do programa de pós-graduação em educação na linha de pesquisa Diversidade, Diferença e Desigualdade Social. Eu sou integrante do grupo EREIA e também sou integrante do grupo de pesquisas LABI. Vamos lá, Célia, então você pesquisa a evasão escolar de alunas, certo? Quais são os motivos que levam as alunas a deixar de estudar? Então, eu tenho desenvolvido minhas pesquisas numa comarca em específico, que é uma comarca do sul do Paraná, e que tem uma situação econômica e geográfica bem específica. Então, lá na comarca, o maior motivo da evasão escolar está relacionado com o cuidado com a família, né? Então, das alunas. O que é o cuidado com a família? São as funções da maternidade, é cuidar de alguma pessoa da família que esteja doente, pode ser uma pessoa mais velha, pode ser uma criança, um irmão, ou relacionado ao trabalho doméstico, e aí a gente tem a situação do casamento ou da união estável. Esses dados que eu encontrei na comarca, né, o cuidado com a família como maior motivo da evasão das alunas, eles estão alinhados com os índices nacionais, né? Então, pesquisas mostram que o maior motivo que leva as alunas a deixarem de frequentar a escola são esses cuidados. Uma coisa interessante é que o trabalho ele não aparece como motivo, né? E aí a gente vê a invisibilização do trabalho doméstico, né? Porque isso é um trabalho não reconhecido, não remunerado, mas é um trabalho e é um trabalho onde são posicionadas praticamente as mulheres, né? E se a gente for fazer um recorte de raça e de classe social, a gente vai ver esse peso muito maior nas mulheres negras, porque elas têm que cuidar das suas famílias e das famílias das outras pessoas, e nas mulheres mais desfavorecidas economicamente. A gente já partiu para esse recorte feminino, então. Então, a evasão escolar, ela, a priori, já é mais frequente, então, entre as mulheres, independente ainda de raça e condição social. A gente já parte desse pressuposto, é isso? Eu me desloquei para as mulheres porque, na minha pesquisa de mestrado, eu analisei os alunos e as alunas. E quando eu fui buscar a fundamentação teórica para pensar a evasão e o abandono escolar das alunas, eu encontrei muito pouco trabalho, né? E qual era a justificativa para não se pesquisar muito isso? Teoricamente, se a gente for ver numa escala, as alunas elas ainda são as que têm um índice menor de evasão e abandono escolar. Mas esse índice menor não significa que ele seja baixo.
ele gira em torno de 40%, 46%, 50%, dependendo da região. E se a gente for fazer um recorte de raça, ele aumenta e ele diminui. Se a gente for fazer um recorte de classe social, ele aumenta e diminui. Então, o que me chamou a atenção é a ausência de pesquisas que tematizem a evasão e o abandono escolar das alunas, né? E é um índice alto, é um índice que exigiria pesquisas. Quando eu fui analisar a evasão e o abandono escolar dos alunos, eu encontrei muito mais trabalhos que abordavam a questão das masculinidades, que faziam recorte de gênero, de raça, mas das alunas não. Tanto é que agora, na nossa pesquisa, né, eu tenho um grupo de pesquisa que está começando agora, não está institucionalizado, que chama Grupo de Estudos e Pesquisas em Evasão e Fracasso Escolar. Eu tenho bolsistas do direito, tenho bolsistas das ciências sociais, da pedagogia, tem uma aluna do mestrado agora. A gente está fazendo um levantamento bibliográfico, a gente fez uma busca em periódicos e a gente encontrou muito pouco trabalho, a gente não terminou ainda a análise dos trabalhos, mas até agora a gente não encontrou nenhum que tematizasse especificamente a situação das alunas. Entendi. E a raça, então, é fator determinante, pelo que você está percebendo também, na questão das meninas. A gente está analisando as trajetórias escolares a partir das reprovações por desistência, reprovação por nota, aprovação por conselho de classe e as transferências e mudanças de turma também. O que a gente percebe? Que quando a gente está analisando a partir da raça, a gente percebe proporcionalmente um percentual maior de alunas negras. Então, o simples fato de você ser uma aluna negra já aumenta em 2 vezes a chance de você estar em situação de evasão escolar. Quando a gente vai analisar as trajetórias escolares, a gente vê mais reprovação, mais desistência das alunas negras. Uma coisa muito interessante é um indicador que a gente está analisando, que é a aprovação por conselho de classe, né? Quando que a aprovação por conselho de classe acontece? A pessoa não tem a nota suficiente para ser aprovada, mas numa reunião entre as professoras, professores e a equipe pedagógica da escola se decide dar mais uma chance. Que essa pessoa teria condições de, no ano seguinte, recuperar os conteúdos não aprendidos. Se a pessoa é negra, ela tem menos chance de ser aprovada por conselho de classe. Então, a gente está percebendo que não se enxerga um potencial de aprendizagem nessas alunas que são negras. E aí a gente pode pensar isso a partir de resquícios, por exemplo, do racismo científico, que lá na década de 20 dizia e era disseminado na medicina, né? Então a medicina tem uma autoridade muito grande na produção de conhecimento, que as pessoas negras teriam um potencial intelectual menor, né? Então, se a gente for pensar na formação dos cursos normais no Brasil, que formavam as professoras e os professores, a área da psicologia era ministrada pela medicina, né? E era essa medicina com esse conhecimento que ensinava as professoras, né? Então, a gente tem resquícios que vão se modificando, vão ganhando outras roupagens, mas que no final o resultado é o mesmo, ou seja, não acreditar no potencial de aprendizagem de alunas negras. Exato. E por que no seu estudo você utiliza esse termo de expulsão, né, para se referir à evasão escolar? Porque é expulsão. Então, esse termo eu tenho utilizado a partir de outras autoras e outros autores para pensar a evasão escolar como um fenômeno produzido. Então, tem a Berenice Bento, que é uma socióloga, e ela vai usar esse termo para falar da expulsão de alunos e alunas trans. A Eliane Maio e Isaías Batista também, que são, a Eliane Maio é da área da psicologia, também vai trabalhar com esse conceito para pensar a trajetória escolar de alunos e alunas trans. E a Rosimeire Brito vai usar o termo expulsão branda para falar da evasão escolar e do fracasso escolar de alunos negros, né? Então, é um termo que a gente está se utilizando para falar desse processo, que é um processo que vai se construindo desde que se entra na escola e que é permeado por várias práticas que a gente chama de micropunições, pensando a partir do filósofo francês Michel Foucault. Então, são pequenas práticas e são discursos que ganham força porque são cotidianos e são endereçados a populações específicas. Então, quando a gente olha a trajetória escolar dessas alunas, a gente percebe várias reprovações, né? E a gente percebe as notas, elas vão diminuindo gradativamente.
e eles não têm garantido o seu espaço de aprendizagem. Eles podem ter garantido o seu direito à matrícula, mas eles não têm garantido o direito à aprendizagem na educação. Então, a escola vai perdendo sentido. Porque qual é o sentido de você permanecer no espaço que é para aprender onde você não aprende, né? Então, essa permanência, ela vai se desprovendo de sentido e ela vai se tornando insustentável. Fica muito ruim permanecer na escola nessas condições. Então, por isso que a gente acredita que ocorre uma expulsão mesmo. Não é uma expulsão como aquela que quando um aluno, uma aluna briga na escola, chama os pais, chama a diretora, e aí vai para o conselho escolar, e o conselho escolar determina a expulsão, né? Hoje não se pode expulsar, então você convida a pessoa a se retirar da escola, se matricular em outra escola. Não é nesse sentido. É no sentido de produzir um espaço que é um espaço muito ruim para se permanecer, onde se perde toda a sensação de pertencimento e de reconhecimento como um sujeito que se aprende, né? Por isso que a gente está deslocando do conceito de evasão para o conceito de expulsão. Porque acaba ficando um ambiente quase impossível de se frequentar. Sim, sim. E é bem interessante porque isso atende a uma demanda que é uma demanda econômica, se a gente pensar no sistema escolar. Porque vamos pensar, quantas escolas da rede municipal de anos iniciais a gente tem? Vamos pegar Curitiba. Aí, se a gente for pensar, quantas escolas estaduais que atendem os anos finais? Já é um pouquinho menos. Aí, se a gente vai olhar, quantas escolas de ensino médio a gente tem? Já é bem menos. Então, uma população muito grande vai ficando pelo caminho. E isso tem um fator muito interessante, porque imagine se todas essas pessoas chegassem no ensino médio. Imagine se todas essas pessoas fossem para o ensino superior, estudassem na UFPR. Não ia ter vaga para todo mundo. Então, essa expulsão, essas pessoas que vão ficando para o caminho, atendem até eu não sei como eu poderia falar, mas uma certa economia de Estado, né? Porque se a gente tivesse que construir uma escola, contratar professores e professoras para essa escola, contratar outros tipos de funcionários, manter merenda escolar, manter material, quanto isso iria custar? Então, não precisa ser muito esperto para olhar as estatísticas, né? É uma coisa visível que a garantia da educação das pessoas de 4 a 17 anos, que é uma garantia constitucional, ela não ocorre no Brasil. E, Célia, no teu estudo você consegue avaliar que práticas, ações podem ser feitas para tentar mudar essa trajetória? Então, a gente tem que pensar na evasão como com múltiplos determinantes, né? Então, o cuidado com a família é o que mais aparece nas alunas, mas a gente tem também o trabalho como um fator determinante. A gente tem a questão do transporte escolar, a região que eu analiso é uma região que tem uma situação geográfica bem específica, que é a Serra da Esperança. Então, tem pessoas que moram no interior e que o transporte escolar tem muita dificuldade de chegar. Quando chove, é uma região que planta pinos e eucalipto, então os caminhões vão retirar essa madeira, acabam danificando a estrada. O transporte escolar é um problema bem sério. Mas tem também outros fatores, como a questão da própria aprendizagem. Quando a gente vai analisar as trajetórias escolares, a gente vê um grande número de pessoas que estão passando por situação de fracasso escolar. Então, talvez uma das ações que tivesse um efeito prático e a longo prazo seria você trabalhar a escola como uma instituição que ensinasse todas as pessoas. E aí a gente tem que pensar nas dificuldades de aprendizagem que cada um tem quando está se deparando com conteúdo novo. A gente teria que pensar no racismo institucional, entender como funciona o racismo institucional, não entender que quando a gente percebe uma prática racista na escola, entender isso como um cerceamento do trabalho do professor, mas entender que como a gente está dentro de uma instituição, numa sociedade racista, se a gente não estuda, se a gente não entende o que a gente está fazendo, é muito fácil produzir e reproduzir o racismo. Então, a formação de professoras e professoras com relação a isso seria uma outra frente. Com relação às alunas que são mães, a gente não tem uma política afirmativa para a permanência delas. É muito interessante, então, quando, lá na comarca, quando o motivo da evasão é constatado, os processos são suspensos, né? O que são esses processos judiciais? No Brasil, desde o Código Penal de 1940, existe o crime de abandono intelectual, que é quando uma família deixa de enviar, uma pessoa responsável deixa de enviar uma pessoa, adolescente ou criança, em idade escolar obrigatória, para a escola.
Então, quando se constata essa evasão, esse abandono escolar, a comarca ela é acionada, lá existe um projeto, que é um projeto que foi premiado nacionalmente, que é coordenado pelo juiz Carlos Mattioli, que chama Projeto Combate à Evasão Escolar. Então, as escolas avisam o Projeto Combate Escolar, passam uma lista de pessoas que estão infrequentes, de adolescentes e crianças infrequentes, e aí a comarca, lá o Projeto Combate à Evasão Escolar, vai convocar essas pessoas para uma audiência extrajudicial, né, os alunos, as alunas e as famílias, para que eles contem por que é que eles não estão frequentando as escolas. E é preenchido um questionário chamado Questionário Evasão Escolar. Então, lá a gente percebe, a gente consegue elencar os motivos a partir desse questionário Evasão Escolar. Uma coisa muito interessante com as alunas que são grávidas ou que são mães de crianças pequenas é que os processos são suspensos, né? E se os processos são suspensos, junto com essa suspensão, é suspenso o direito à educação delas. E o que passa a valer? Passa a valer a proteção integral à criança. Então, a prioridade aí é que ela cuide da gravidez, que ela cuide desse filho, ela é encaminhada para programas de saúde, ela é encaminhada para programas sociais, e a maternidade passa a ser de responsabilidade exclusiva dela, né? Se lá no ECA a gente tem que os direitos das crianças são direitos compartilhados com família, Estado e sociedade, no caso da maternidade e no caso das alunas mães, esse dever passa a pesar especificamente sobre as mulheres. E aí a gente tem uma série de problemas, né? Por exemplo, no maior município da comarca, teve um ano que eles colocaram as alunas mães como prioridade para matricular na creche. Eram as mães trabalhadoras, então, de tanto a gente falar dessa questão, as alunas mães passaram a ser prioridade. Só que a matrícula das crianças é em novembro, e eles pediam um comprovante de frequência para essas mães. E se essas mães não podiam estudar porque não tinham quem deixar seus filhos, elas não iam ter comprovante de frequência para matricular seus filhos na creche. Então, esses são as minúcias por onde o direito à educação dessas alunas são barrados, né? Então, garantir o direito à educação infantil para quem quiser, né? E garantir que aos 4 anos todo mundo tenha direito à educação infantil. E aí a gente tem um outro problema com a expansão dessa idade, porque quando se expande para a pré-escola com 4 anos, se antes disso a gente tinha uma cobertura de educação infantil integral, com essa expansão, qual foi o arranjo que as redes de ensino elas encontraram para ofertar a vaga para essas crianças sem aumentar a sua despesa? Cortar a educação integral e deixar a educação de meio período. Então, a criança fica na pré-escola ou no período da manhã ou no período da tarde, né? Se esse período não bate com o período que a mãe estuda, ela já não pode estudar. E aí a gente vê, por exemplo, o ensino médio, né, que são em poucas escolas e são num horário pré-estabelecido, principalmente quando a escola compartilha seu prédio com os anos finais ou os anos iniciais, né? Então, tem que ser aquele horário. Se ela não encontra vaga para sua criança naquele horário, ela não vai estudar. Então, o direito à creche, pensar em espaços para mães recentes, como espaços de amamentação. Existe uma vigilância e uma moralidade muito grande com relação às meninas que engravidam, adolescentes, primeiro porque denunciam o exercício de uma sexualidade, né? E a escola, principalmente nos momentos que a gente está vivendo hoje, ela não pode existir nem sexualidade, nem falar de sexualidade dentro da escola, né? Isso está extremamente policiado. Então, de certa forma, não há um estranhamento quando ela não volta mais. Né? Ela engravidou, ela vai ficar em casa, ela vai desistir. Não sei se ela volta. Então, pensar o quanto essa moralização sobre esse corpo, que é um corpo que não deveria estar grávida, a gente pensar qual é a idade ideal que a sociedade põe para a mulher engravidar. É quando ela tem autonomia financeira, né? Toda uma medicalização do corpo da mulher para ela postergar a sua vontade. E assim, é produzida uma vontade também socialmente de quando se deve ser mãe, né? Que é quando ela tem autonomia financeira e que depende o menos possível do Estado. Se a gente pensar, né, existe um extrato da população que nunca vai ter essa autonomia financeira, que o Robert Castel, que é um sociólogo francês, vai chamar de inempregáveis. A gente tem em torno de 13% da população brasileira que está desempregada hoje. E se a gente fizer um recorte por raça e por gênero, a gente vai ver que as mulheres são no número maior, que as pessoas negras são no número maior. Então, não vai ter emprego para todo mundo. Esse período ideal para essa gravidez
ele nunca vai chegar para algumas mulheres, né? E qual o problema delas terem o desejo de ser mãe antes? As 2 meninas que eu entrevistei, elas sabiam como engravidar, mas elas queriam constituir a sua família. Até porque ser uma mãe, ter uma família é uma forma de reconhecimento social. E se o reconhecimento social que elas deveriam ter via escolarização não aconteceu porque elas não aprendiam, elas vão buscar uma outra forma de reconhecimento social que pode ser reconhecida como uma boa mãe. Então, pensar nessa moralização da gravidez na adolescência, nessa maneira como a gente trata essas meninas, como se olha essas meninas. Uma delas me disse na entrevista que uma professora falou que as alunas que engravidam são fracassadas. Então, quem quer ser fracassado? Quem quer ser chamado de fracassado, né? Então, é muito fácil delas não voltarem mais. E ninguém ia atrás para ver o que está acontecendo. Porque se legitima que realmente ela deva ficar em casa e cuidar dos seus filhos e de suas filhas, né? Então, pensar na escola como um espaço para falar dessas questões, conversar abertamente sobre essas questões, até de falar. Eu não estou dizendo aqui que a gravidez na adolescência é uma coisa maravilhosa, não, porque são escolhas e, como todas as escolhas, tem que abrir mão de certas coisas. Mas de pensar o que é ser mãe na adolescência. É olhar com cuidado, na verdade, né, Célia? Você está propondo que existam políticas públicas que olhem esses números com cuidado, que não acontece, e que isso seja visto, né, como o fato de que está inviabilizando essas pessoas de acesso à educação, que é uma obrigação, né, de todos. Sim, e é um direito, né? E é um direito. Exato. Célia, você podia falar, então, para a gente um pouco sobre o espaço que você está realizando essa pesquisa, como é que funciona? Eu trabalho num espaço bem bacana para desenvolver a pesquisa. A gente tem uma parceria muito boa com a comarca de Diana da Vitória, né? O projeto Combate à Evasão Escolar, coordenado pelo Dr. Carlos Mattioli. E agora, em janeiro de 2022, foi assinado entre a UFPR e o Tribunal de Justiça do Paraná um convênio de pesquisa que também abre muitas possibilidades para pesquisas de iniciação científica, de TCC, de mestrado e talvez mais para frente de doutorado. Então, nesse convênio, a gente tem acesso a todas as informações sobre a vida escolar dessas alunas, sobre condição socioeconômica, sobre raça, cor, sobre espaços escolares frequentados por esses alunos, como sala de recursos, classe especial, apoio pedagógico. A gente também consegue mapear se essas pessoas elas são beneficiárias de programas sociais. E tem uma aluna de Seminha, uma pesquisadora de Seminha, a Jéssica do Direito e outra das Ciências Sociais, a Júlia, que elas estão fazendo a relação entre evasão escolar e criminalidade. Essa relação também é uma relação que a gente problematiza muito, porque existem várias pesquisas, inclusive as pesquisas do Daniel Cerqueira, que publica o Atlas da Violência, que são pesquisas que fazem uma relação entre a baixa escolaridade e a criminalidade. E eu acho essa relação muito problemática, porque, primeiro, criminaliza a população pobre e a população negra. Se a gente vai ver o percentual maior de pessoas em situação de evasão são pobres e negros. Se há relação evasão-criminalidade, essas pessoas podem ser lidas como pessoas criminosas, né? Então, a gente está tentando problematizar essa relação, analisando o cumprimento de medidas socioeducativas, né? Aqui, especificamente, das alunas. Então, tem uma pesquisa que está saindo aí. A outra pesquisa que a gente tem também é da Natália, e ela está analisando o retorno das alunas mães. Então, a gente tem uma lista de alunas mães de 2018, de 2019, e a gente olha nos dados de matrícula se elas retornaram. E a gente tem dados tristes, né? Por exemplo, em 2018, uma voltou para estudar o ensino médio. Em 2019, uma terminou o ensino médio, né? De 23 em 2018 e 25 em 2019. Mas por que é importante, né? É triste, assim, parece que é negativo, mas eu acho que a gente tem que entender essa realidade para poder mudar ela. E a gente só consegue acesso a esses dados por conta dessa parceria que a gente tem lá com a comarca de União da Vitória, né? O Dr. Carlos, ele não mede esforços para conseguir as informações que a gente solicita, a gente pode participar das audiências extrajudiciais, a gente pode conhecer essa população. A Solange, que é minha orientanda de mestrado, ela vai entrevistar alunas e ela está analisando o impacto da Covid na evasão escolar das alunas. A gente quer saber no que se modificou, se aumentou, quais foram as dificuldades que elas encontraram. Então, a gente tem uma parceria muito, muito, muito bacana.
E que é possível, acho que também por instituições que se abrem para entender aquilo que elas estão fazendo e tentar melhorar as suas práticas, né? E a gente encontra isso lá na comarca de União da Vitória. Sem dúvida, Célia. A gente agradece muito a sua participação. Muito bem-vinda aqui no podcast. Muito obrigada, eu que agradeço. EIA, o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisas em Relações Étnico-Raciais da Universidade Federal do Paraná.